Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você, meu irmão, amigo, companheiro, aluno, professor de escola dominical que nos acompanha aqui neste canal. Convido a você para que registre aí o seu gostei, para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe, divulgue, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Estamos agora a comentar a lição de número 9 desse quarto trimestre, onde nós estamos estudando a fragilidade humana e a sabedoria ou a misericórdia divina. A fragilidade humana e a sabedoria divina. Hoje estaremos comentando a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Primeiramente, quando nós vamos adentrar aqui nesta lição, está todo o capítulo 28 de Jó, onde ele fala a respeito da sabedoria. Aqui neste capítulo, ele traz nesse capítulo até algumas coisas, que devemos observar, que estaremos observando e comentando aqui nesse capítulo 28 de Jó. É o primeiro capítulo na Bíblia que fala a respeito da sabedoria de Deus, sobre a sabedoria divina. É a primeira vez que é abordado na Bíblia Sagrada o assunto sabedoria. É aqui no capítulo 28 do livro de Jó, o tema da nossa lição de hoje. Depois, quem vem a falar a respeito da sabedoria de uma forma profunda é também Salomão. Mas a colocação de Salomão, ela difere da colocação de Jó. A colocação de Salomão a respeito da sabedoria difere da colocação de Jó a respeito da sabedoria. E depois nós vamos ver sobre a sabedoria divina no Novo Testamento, quando Tiago fala ali a respeito da sabedoria divina, e nós encontramos também nos dons espirituais, o dom ou a palavra da sabedoria. Assim, nós encontramos essas três posições a respeito da sabedoria na Bíblia Sagrada. E hoje estaremos falando da primeira delas, aqui no capítulo 28 de Jó. Mas antes de abordar, eu quero já dizer aos irmãos, aos amigos, às pessoas que nos acompanham aqui neste canal. Esse que vos fala, eu vivi uma experiência, eu reputo, por sobrenatural, ao ler o capítulo 28 de Jó, numa determinada ocasião, alguns anos atrás, no início do nosso ministério. Ali, quando abri a Bíblia Sagrada, as letras do livro de Jó é como que estivessem vivas. Não era uma visão normal da Bíblia, a letra da Bíblia. As letras eram diferentes. As letras é como se elas estivessem não preta, mas em ouro, como se fosse dourada, e elas eram vivas, como o fluir de uma água quando brota de uma mina. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver uma nascente de água, uma mina brotando. Então, assim eram as letras dos versículos aqui deste capítulo 28 de Jó, nesta experiência. Foi sonho, pastor? Não, eu estava lendo, foi pessoalmente, eu estava lendo, não estava dormindo, eu estava lendo a Bíblia, e quando comecei a ler, então o Senhor me visitou de uma maneira sobrenatural. O Senhor me deu um renovo na vida espiritual, me renovou com o Espírito Santo. Foi uma experiência maravilhosa que nunca mais eu me esqueci desta experiência que tive ao ler o capítulo 28 de Jó, isso já há alguns anos atrás, há vários anos atrás. Amados,
Aqui nós encontramos, nesta lição, o tema, o texto áureo da nossa lição está em Jó, capítulo 28, e também o versículo 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28 e 28. A verdade prática, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A sabedoria está vinculada, está alicerçada, baseada no temor e não no conhecimento. Temor do Senhor e não no acúmulo de conhecimentos. E o tema desta lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Primeiramente, o que é inescrutável? Inescrutável é aquilo que é, digamos assim, misterioso. É aquilo que não é penetrado, é impenetrável. Aquilo que não é acessível, que não tem uma facilidade, uma compreensão natural, lógica. Não, é algo inescrutável, que é algo que vai além do conhecimento humano, vai além da experiência humana. Então a sabedoria de Deus, ela é inescrutável. Ainda assim, queremos dizer aqui, né, desta lição número 9, né, o que tem essa lição número 9 aqui, o capítulo 28 de Jó. Ele está dividido, esse capítulo, em 3 pontos, e o nosso comentarista assim o fez muito bem, que é do versículo 11, primeiro até o 11, que é a primeira parte, né, a respeito da sabedoria vista como um bem natural. A parte 2, que vai do versículo 12 até ao 19, vem que ela não pode ver a sabedoria como um bem comercial. E por fim, a última parte, que vai obviamente a partir do versículo 20 até o 28, a sabedoria vista como um bem espiritual. É este o tema, o assunto onde estaremos comentando nesta lição. A sabedoria vista como um bem natural. Nesse primeiro ponto, Jó, ele entra com essa palavra da sabedoria depois dos debates. Primeiro a afronta ali, o embate, o ataque de Satanás nos primeiros capítulos, e depois nós vemos então os diálogos que passaram a ser tratados com seus amigos, com a aparição dos seus amigos, a partir do capítulo 4, né? A partir do capítulo 4, nós começamos a ver aqui os amigos de Jó a se manifestarem. Ele tem aqui o seu lamento no capítulo 3, e agora no capítulo 4, então começa aqui, os amigos de Jó se apresentam a ele, e vem então Elifaz, é o primeiro a falar, depois Bildade e por fim Zofar. Há 3 ciclos de debate, como nós já deixamos claro aqui nas lições anteriores, né? E agora nós vemos que encerra-se os debates. Houve o primeiro ciclo, onde os 3 falaram, e após cada um falar, veio a resposta de Jó, e por fim Zofar foi o último a falar, e ele não falou pela terceira vez. E agora, quando Jó responde a Zofar, agora no capítulo 28, nós temos aqui um intervalo no capítulo 28, onde nós não vemos aqui o debate, porque todos eles ficaram sem palavras, não tiveram como responder a Jó. Jó calou a todos com a sua resposta, com as suas respostas que ele foi dando. E agora, no capítulo 28, 29, 30 e 31, é como se fosse um intervalo, onde vem um período de reflexão aqui comentado nesses próximos capítulos, né? Do capítulo 28 até ao capítulo 31. Pois bem, nesse primeiro ponto,
A sabedoria divina vista como um bem natural. Aqui, os amigos de Jó deram as suas interpretações, falaram a respeito da sabedoria de Deus e não falaram mentira, verdade, falaram a verdade a respeito da sabedoria de Deus. Porém, o que nós podemos deduzir é que eles conheciam a teoria da sabedoria divina. Eles dão um conhecimento teórico a respeito da sabedoria divina. E aqui nós vemos que Jó, nos primeiros versículos, ele faz um comparativo, que o homem busca a prata, busca o ouro, busca as pedras preciosas, busca o ferro, busca tudo que é minério. O homem desenvolveu conhecimento, desenvolveu técnicas para buscar e garimpar as riquezas minerais que estão ocultas no solo da terra. Mas a sabedoria não se adquire com esta garimpagem. Não é com esse garimpo que vai se conquistar a sabedoria divina. Então Jó, ele já começa a falar que o homem busca tudo isso. Porém, o homem, com toda a sua habilidade, com toda a sua engenharia, ele não vai alcançar a profundidade, a essência do conhecimento da sabedoria divina. Aí ele vem então um questionamento, né? Então o homem explora o minério, explora, faz tudo, mas não consegue o conhecimento. Aqui nós encontramos nos versículos 3 e 4, diz assim: assim também ocorre no empreendimento do homem, pela busca, pela sabedoria, mas apesar de todo o esforço nesta procura, Jó crê que isso não tem sido feito sem sucesso. Que tudo isso, ou melhor, tem sido feito, não é que não tem. Tudo isso tem sido feito, porém sem sucesso. Então não é assim que se busca, não é assim que se adquire a sabedoria. E Jó, ele acrescenta, né? Aqui nós vemos aqui o nosso comentarista, ele faz aqui aquele comparativo dos metais. Os metais preciosos podem ser encontrados, mas sabedoria não. Não se busca a sabedoria como se busca pelo conhecimento, pela técnica, alcançar a sabedoria divina. Aí no versículo, isso aqui é o comentário que ele faz, né, dos versículos até o versículo 11, ele vem explanando. No versículo 12 diz o seguinte: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Aqui ele começa com um questionamento. Essa questão do questionamento é uma questão filosófica, é uma técnica filosófica, porque a filosofia, ela indaga, a filosofia questiona, e ao explorar o questionamento, a resposta ao questionamento, isso gera a filosofia, que é o raciocínio, é a pessoa pelos meios, né? Indutivo, as pessoas têm vários meios, né, para alcançar determinado objetivo, para alcançar a solução de uma problemática que lhe é proposta. Aí ele vem mostrando já o segundo ponto. Primeiro, não se encontra na garimpagem como se acontece com as pedras preciosas. E no segundo ponto, não pode ser comprada. A pedra preciosa, ela é garimpada, ela é encontrada, ela vai para o fogo, ela é purificada, como nós vemos aqui, como está aqui até o versículo 11. Vai para o fogo, derrete o ouro, derrete a prata, faz o processo de purificação. Porém, com a sabedoria, não é assim. Não é assim. Ela não pode ser como uma moeda comercial. Ela não é mercadoria comercial, não pode ser comprada. Aí ele vem no versículo 15: não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem o mais puro ouro de Ofir poderá comprar a sabedoria. Então aqui mostra que a sabedoria divina, ela não é negociável. A sabedoria divina não se compra com dinheiro. Então, Jó, ele começa a mostrar aqui para os seus amigos
que a sabedoria divina não é aquilo que eles, de fato, de uma forma teórica, apresentaram. Então Jó começa a mostrar agora para os seus amigos que a questão da sabedoria é algo muito mais profundo do que o que eles estavam pensando e deduzindo que assim o fossem. Assim, Jó, ele apresenta no versículo 18 e 19, para fechar aqui esse segundo ciclo, ele diz assim: ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Versículo 19: não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Logo, a sabedoria do Senhor, além da dificuldade em acessá-la, é impossível comprá-la. Como a todas as sortes de pedra preciosa, não se pode comprar a sabedoria. Glórias a Deus. Nós encontramos a questão da sabedoria, o que diz Salomão. A visão aqui, há uma diferença, se os leitores da Bíblia assim observarem, os irmãos, quem lê, gosta do conhecimento bíblico e vai fazer os comparativos, você verá e notará que há uma diferença da sabedoria apresentada por Salomão, da sabedoria apresentada por Jó. Jó está falando da essência da sabedoria divina. Aqui em Provérbios, no capítulo 4, a visão de Salomão a respeito da sabedoria é uma visão profética, é uma visão revelada, uma visão de revelação de Deus, do Espírito Santo a ele. E a sabedoria aqui em Provérbios está apontando diretamente para Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Daí a diferença que falamos lá no começo, né, da visão da sabedoria de Jó e Salomão. Na verdade, essa exposição dele a respeito da sabedoria foi uma exposição profética a respeito de Cristo. Aqui nós encontramos ele falando assim, no capítulo 4, versículo 5, diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares, ou melhor, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Aqui eu quero ler esse versículo 6, numa outra tradução, dá licença aqui, vou pegar, numa outra versão bíblica, nós encontramos, eu gosto muito desta versão, está no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Versículo 6. Agora, ou melhor, o 5, agora o versículo 6. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Versículo 8. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Nesta outra versão, diz assim: estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Aqui, nesse texto, está apontando para Cristo. Esta sabedoria aqui, falada por Salomão, é uma referência a Cristo. E nós vamos ver, quando nós começarmos a buscar os comparativos, os versículos que se completam no Novo Testamento. Então, esta sabedoria aqui, dita por Salomão, não é a mesma dita
lá em Jó. Há essa diferença. Quando nós vemos aqui no versículo 9, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Que diadema de graça? A graça. A graça veio por Cristo Jesus. A graça é o favor imerecido. A salvação em Cristo Jesus. Esta sabedoria aqui em Provérbios está falando da sabedoria de Deus, ou melhor, do nosso Senhor. Aqui de Provérbios está falando da sabedoria de Deus. Aqui em Provérbios está falando uma referência ao nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos ainda, olha só, no versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. João 14,6, Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá aí. O caminho da sabedoria é o caminho da salvação. Então nós começamos assim a observar, dá licença, começamos a observar que esta sabedoria dita aqui por Salomão, ela cruza, ela aponta diretamente para Cristo. Quando nós olhamos aqui a respeito do caminho, nós vamos lá para Salmos, o livro de Salmos, e nós vamos encontrar no versículo 11, da terra brota a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Quando o Senhor Jesus está na cruz, ele usa aquela expressão: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o pecado da humanidade estava sobre Cristo, e pela primeira vez o Senhor Jesus, na hora da cruz, ele não vê a presença do Pai. Aí ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a justiça de Deus estava manifesta em Cristo. A humanidade, o pecado da humanidade estava sendo cobrado em Cristo. O pecado sobre ele. E Deus, na sua justiça, ele não olha para o pecado. Também, versículo 12: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A nossa terra produzirá o seu fruto. O que é isso? Vamos lá para Isaías capítulo 53. O fruto do seu penoso trabalho ele verá e ficará satisfeito. O capítulo 53 de Isaías foi o capítulo ali que mostra o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, de uma forma mais explícita possível que nós encontramos na Bíblia, é no capítulo 53 do profeta Isaías. E ali ele fala a esse respeito, né, nós somos o fruto. O Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Versículo 13: a justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Outra tradução diz, né, nos caminhos abertos pelos seus passos. Jesus disse: eu sou o caminho. Tanto é que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali a expressão os do caminho, perseguição ao caminho. Paulo dizendo: eu persegui esse caminho, eu persegui o caminho, os do caminho. Então o caminho é Cristo, a igreja do Senhor Jesus, os do caminho. Agora, quando o evangelho chega em Antioquia, ali os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas até ali, aquela expressão cristãos não era usado para os discípulos do Senhor.
eram usados do caminho. Mas agora, quando eles chegaram em Antioquia, passou a ser chamado os cristãos. Então, nós começamos a ver que aqui em Provérbios, nós estamos vendo a sabedoria como Cristo. Agora, no capítulo 8 de Provérbios, no capítulo 8, versículo 32 ao 36 do capítulo 8, aqui de Provérbios, 32 ao 36, diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, e esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida, e alcançará o favor do Senhor. O que me acha a vida, e achará, alcançará, receberá o favor do Senhor. O que é o favor do Senhor? A graça imerecida, a graça. E o que é a graça? Favor imerecido. Versículo 36. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aí nós vamos para Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Bíblia explica a Bíblia, Bíblia interpreta a Bíblia. Assim nós vemos que em Provérbios, nós estamos vendo aqui da sabedoria, falando da sabedoria apontando para Cristo. Já nesta carta aqui, nessa colocação de Jó, aqui no livro de Jó, está falando já num outro patamar, numa outra sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus? Sim. Mas agora está falando da sabedoria, aquela sabedoria que é comunicável ao homem. Comunicável ao homem. Os amigos de Jó entendiam que a sabedoria ela era passada de pai para filho. Jó já explica que essa sabedoria não é herdada. A sabedoria não é herdada, a sabedoria é adquirida. E nesta sabedoria que é adquirida, nós vamos encontrar a diferença quando Jó, então, ele expõe a diferença entre uma sabedoria e outra, né? Aqui ele já vai mostrar que a sabedoria ela é vista como um bem espiritual, um bem espiritual. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Tiago: quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então essa sabedoria é a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria divina. E esta sabedoria divina que Jó está falando aqui é uma referência aos dons do Espírito. Uma dos dons espirituais é a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Nós vamos ver os dons espirituais no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então aqui nós vamos a respeito, quando Paulo começa a falar a respeito dos dons espirituais, né? Então nós vemos aqui os dons de saber, pelo menos nesta relação aqui na carta aos Coríntios, nós temos 3 grupos dos dons espirituais, que é os dons de poder, os dons do saber e os dons que ele é da revelação, dons de revelação. Então, do segundo grupo, que é o grupo do saber, está a sabedoria, está o discernimento, e está o conhecimento, ou da ciência. Aqui nós encontramos
quando ele começa a falar da igreja. Olha só, o versículo 4 começa assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí segue: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A um fim proveitoso. Então não é para gloriar, não é para exaltação pessoal de ninguém, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, esse versículo, esse aqui está falando do dom, os dons espirituais, fala dos dons espirituais. E quando esses dons espirituais se alcança mediante obra do Espírito Santo na nossa vida, e é Jesus quem concede. Tiago diz: quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas é Deus que dá. E Jó, ele explica a respeito desta sabedoria, desse segredo divino, que só veio a ser revelado no Novo Testamento. É uma alusão, é um apontamento para o futuro, que somente no Novo Testamento é que nós vamos encontrar clareza desta explicação aqui de Jó. E Jó, mais uma vez, demonstra então a sua profunda intimidade com Deus. Jó está mostrando aqui agora para os seus amigos que eles conheciam a teoria. E Jó mostra que não vivia de teoria, ele vivia da prática. Ele tinha uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. É isso que está aqui a partir do versículo 21 até o fechamento do capítulo 28, que vai até o versículo 28. Aqui ele diz, versículo 23, Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu a manifestação, estabeleceu-se também e esquadrinhou. Então Jó, ele traz agora, mostrando para aqueles seus amigos o conhecimento que ele tinha do Deus Todo-Poderoso. Ele falou a verdade de Deus. Aí ele fecha com chave de ouro o versículo 28 deste capítulo 28. Mas disse Jó, mas disse ao homem. Aqui ele fala da grandeza que Deus fez. Aí agora fala o que Deus disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal a inteligência. Em outras palavras, temor a Deus. E o que é temer a Deus? O temor a Deus nos leva a uma vida de santificação na presença de Deus. Quem é temente a Deus leva uma vida de santificação na presença de Deus. Hoje está em muitos lugares, não se pode ensinar e pregar sobre santificação. Não se pode. A teologia liberal não aceita falar sobre santificação. Mas a santificação é um princípio de doutrina. Não é uma doutrina, é um princípio de doutrina. Porque há uma diferença. A doutrina, ela muda em relação à dispensação, em relação ao povo. O que era doutrina para Israel no Antigo Testamento não é no Novo Testamento. Não é. E não é doutrina para a igreja. Agora, o que era princípio de doutrina para Adão, foi para Noé, foi para Abraão, foi para o período da lei, é agora no período da igreja, será após o arrebatamento da igreja, será no milênio. Santificação é princípio de doutrina. Santificação é princípio de doutrina. E a Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Logo, santidade é princípio de doutrina. E será arrebatado quem tiver santidade na vida. Levar uma vida de santidade. Não é ser um santarrão ou um santinho, não é nesse sentido. É mais levar uma vida de santidade na presença do Senhor nosso Deus. Para que possamos servir a Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda da sua graça. Para que possamos levar uma vida de santidade e em santificação na presença de Deus. E desfrutarmos da sabedoria divina. Do dom da sabedoria. Vivendo a sabedoria de Deus como deve ser, segundo a sua bendita palavra, segundo a que aprendemos nesta lição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, até a próxima lição, se Deus quiser. Fica conosco, inscreva-se no canal, nos acompanhe, divulgue esta aula, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.